Pessoal, sou Luiz Pisol, algumas pessoas me conhecem e outras não. Eu estou aqui muito feliz com essa oportunidade com a Adriana, né, da gente falar um pouquinho sobre a importância das constelações familiares e empresariais. Essa é uma oportunidade para a gente divulgar também essa ferramenta, essa abordagem sistêmica que tem ajudado muito no resgate das famílias, na correção daquelas dinâmicas que existem nas empresas e que a função técnica e operacional, até estratégica, não consegue resolver. Eu vou dar a palavra para a Adriana para que ela se apresente e depois a gente continua. Adriana. Eu sou a Adriana Carareto. Também estou muito feliz de estar aqui e mostrar um pouquinho como que as constelações podem ajudar as pessoas, as famílias, os relacionamentos e as empresas também. De como que nós transportamos tantas dinâmicas familiares, tantos posicionamentos incorretos na família, nós levamos isso para as relações, para as empresas. Então, essa correção de posicionamentos, de hierarquia, é extremamente importante. Mudou a nossa vida, por isso que nós estamos aqui. E hoje nós transbordamos isso para outras pessoas. Ok. Adriana, se apresente para o teu público aí que está assistindo e sobre o teu trabalho, enfim. Fala um pouquinho da tua história, né? Sim. Tá. Eu sou advogada de formação, trabalho em empresa também há muitos anos e eu busquei todo esse mundo de autoconhecimento e de ajuda, na verdade, num momento muito difícil da minha vida. Eu busquei me curando, nunca foi com o intuito de fazer isso para outras pessoas. Eu entrei nisso buscando solucionar questões em mim. Num processo muito complicado de depressão pós-parto, foi muito difícil, eu me perdi totalmente de mim. E eu comecei esse resgate de mim mesma com a hipnose, há uns anos atrás. Sim. Foi quando eu vi pela primeira vez que aquele buraco onde eu estava tinha saída. Tinha uma luz no fim do túnel. Mas ainda assim faltava algo, né? E eu fui buscando quando eu encontrei a constelação, foi como se a janela se abrisse ali. Sim. E eu falasse, agora eu estou entendendo por que eu estava onde eu estava. Sim. Que a gente, no fundo, sempre está onde a gente se coloca, mas a gente nem sabe. Quando o inconsciente está atuando, eu não sei por que eu me coloquei ali, eu não sei como que eu saio dali. Então, foi nessa busca que eu fui solucionando questões dentro de mim, da nossa família, do relacionamento. Então, quando você começa a ver o tanto que aquilo é poderoso e transformador, aí aquilo foi criando raízes dentro de mim, né? Sim. E pessoas foram me buscando e falando, você não pode fazer para mim? E aí eu fui vendo aquilo eu falo que essa profissão de terapeuta, ela me buscou, na verdade. Sim. Eu nunca tinha me visto nesse lugar e eu falava, mas eu? Até que eu falei, não, eu faço isso bem. Então, eu comecei a trabalhar com isso. E hoje eu fico muito feliz de poder falar sobre isso e ajudar outras pessoas com isso. É como se fosse um chamado interno, né? A profissão de terapeuta, de profissional de ajuda, de constelador, a gente não pode comparar com uma outra profissão qualquer, né? Tem a ver com algo da tua essência que se manifesta no mundo, né? Sim. O meu caminho foi começando. Eu sou formado em administração, com especialização em finanças e negócios. Fui diretor executivo durante 20 anos de grupo empresarial, né? O jogo dos negócios, né? E depois mais 10 anos como consultor, né? Autônomo. E durante todo esse período eu tive que tomar decisões muito complexas, né? E que envolvia inclusive o futuro, né? Dos negócios, da empresa. Eu perdi muito sono com isso. E aquele tempo eu não tinha conhecimento da ferramenta sistêmica. Eu não entendia que uma empresa é um organismo vivo, ela tem uma consciência coletiva,
ela tem, vamos chamar assim, um campo, uma alma, né? Ela tem uma memória coletiva. E essa memória é como se fosse computação em nuvem, onde está todas as informações. E como que era seu trabalho antes de conhecer as constelações com empresas Isso. e depois? O que mudou? E aí que mudou, porque eu ficava com essa pergunta, por que que tem questões que eu não consigo resolver apesar de toda a minha experiência? Entendeu? Isso me intrigava. Faltava uma peça do quebra-cabeça, mesmo quando depois eu fui para a consultoria, um consultor normal, de gestão, estratégico, técnico, né? Tinha situações que eu não conseguia resolver. Isso me deixava frustrado, porque eu sou ariano, eu não gosto de deixar nada para trás, entendeu? E aí, 2012, eu fiquei 30 anos no mundo corporativo, como diretor e como consultor. Em 2012, a chave virou. Em 2012, eu tive contato com o meu professor, que é Hilário Trigo, da Escola Vida, e eu fiz o programa Vida com ele. E aí, cara, eu encontrei a abordagem sistêmica. Aí eu entendi que tem questões que o nível técnico não consegue alcançar. É por isso que muitas vezes, por mais qualificado que você seja, o conhecimento formal está todo ali e você fala, por que eu não consigo avançar? Pois é. Então, mudei toda a minha forma de trabalhar. Eu até fiquei um período em que eu paralisei minhas atividades, dei um tempo, fiz formação em coaching, em PNL também, para agregar mais ferramentas, mas aí eu mergulhei na formação como constelador familiar e empresarial, ao lado do meu professor. Fiquei 6 anos em treinamento para ele me liberar para começar a fazer o trabalho de campo mesmo. Então, a partir daí, meu trabalho mudou todo, né? E hoje eu sou um constelador focado em empresas, vida profissional e também familiar, tá? A minha grande paixão é levar esse pensamento sistêmico para dentro das empresas, porque 90% das empresas têm ideia de que muitas das situações que ocorrem não conseguem resolver no nível operacional, de gestão, estratégia. E aí repetem um monte de padrões e não sabe por que sempre volta para o mesmo lugar, né? Isso. E chama gestores, e muda diretor, traz mais conhecimento, mas não consegue sair dali, né? Me fala um pouquinho desse trabalho com constelação. Onde está o teu maior enfoque? Como terapeuta, a gente sabe, né? As pessoas nos procuram mais com determinadas dores, com determinadas situações que desejam resolver. E é engraçado, né? As pessoas que nos procuram é onde a gente tem mais lastro. Sim. Né? Como o nosso professor nos diz, né? O terapeuta leva o cliente até onde ele mesmo já foi. Ele foi, né? Então, por eu ter vivido muitas questões ligadas ao feminino, por muito tempo eu estive fora desse lugar. Então, vem muitas mulheres me procurando para solucionar questões de relacionamentos, questões que não conseguem sair desse lugar de rigidez, de tensão, o tempo inteiro tensa, essa necessidade de controle que acaba refletindo esse problema na questão do relacionamento de casal. Sim. Acaba refletindo na forma como elas criam os filhos. Sim. Porque é uma necessidade muito grande de controle. E muitas vezes também elas acabam prendendo os filhos numa dinâmica adoecida ali. Então, muitas mulheres me procuram nesse sentido. E hoje eu faço um círculo de mulheres, onde a gente se reúne para se reconhecer, para que juntas nós podemos ir para outro lugar. Porque só as mulheres unidas, as mulheres elas têm uma necessidade de grupo. Nós somos seres, até no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala isso, as mulheres, assim como os lobos, são seres gregários. Nós precisamos de um grupo. Isso. E isso nos leva a um outro nível, que para muitas é desconhecido. Para mim também era. Então, eu teria poupado muito sofrimento na minha vida se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás.
Sim, Só que eu precisei do sofrimento extremo para que despertasse a consciência, para que eu falasse, eu preciso fazer algo. sim, Que se não tivesse na dor, eu talvez continuasse vivendo do jeito que eu vivia. sim. E que me causava dor e causava É. dor em todo mundo. Só que dentro da situação nós não percebemos. Nós só percebemos quando saímos dali. Isso. Ou quando alguém que nós conhecemos, seja um professor, um mestre, um guia, nos mostre que tem algo a mais. Sim, Que eu falo que muitas das coisas que a gente vive são problemas de visão. A gente não tem a visão para enxergar além. Então, um professor, um mestre, ou uma pessoa que já passou por aquilo, amplia a sua visão sim, e te tira dali. sim. E aí você fala, nossa, tem vida além do que eu Além. estava vivendo. Além. Tá. Me fala um pouquinho, saindo um pouquinho da esfera feminina pessoal, me fala um pouquinho do. Você também atua a nível de relacionamento de casal, família. Fala um pouquinho do teu trabalho focado nisso. Então, as pessoas elas acabam transferindo muitos problemas que elas viveram com o pai e a mãe para o relacionamento de casal. Sei. Nós fazemos isso de forma totalmente inconsciente, né? E transferindo isso para os relacionamentos, nós acabamos também bloqueando muita coisa na vida dos filhos. Porque eu vejo muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, eu não trabalho por causa do meu filho. Eu não separo por causa do meu filho. Qual que é a mensagem que o filho recebe? Por sua causa, eu sou infeliz. É um peso muito É grande. um peso muito grande para uma criança carregar. Então, enquanto a gente não vive plenamente, os nossos filhos não se sentem livres para viver plenamente também. Sim, Então, é como se o pai e a mãe falassem para o filho, quando eles estão bem, eles liberam, eles falam, pode ir. Vai para a Sim. vida que a gente está bem. sim, O filho não precisa ficar olhando para trás, cuidando do pai e da mãe, do relacionamento disfuncional, com medo, às vezes, do pai matar a mãe, com medo de se separarem, com medo de briga. Ele pode se voltar para a vida dele e seguir sim. o caminho que é dele. É interessante que a constelação, entrando um pouco na esfera da família, né, do sistema familiar, ela traz uma visão de ordem, né, do lugar de cada um, né, de uma troca equilibrada. Por isso que eu sou apaixonado pela visão sistema, porque Sim. a partir do momento que eu tive contato com essa visão, eu comecei a entender por que os problemas ocorrem, que são violações das 3 leis principais que atuam em qualquer sistema, tanto na familiar como na organizacional, que é a lei de ordem, que diz que quem veio primeiro tem precedência. Então, quem veio primeiro, casal, depois nasceu o filho, isso se tornou uma família, e o filho mais velho veio em primeiro lugar, o segundo e terceiro, e assim sucessivamente. O lugar de cada um, se você sai do lugar de filho e entra num outro lugar, e se cria uma tensão na família. Sim. E uma troca, né, equilibrada entre pai e filhos, né, entre casais, e que não seja um amor cego, doentio, Sim. de dependência, né? Porque o grande problema é geralmente os pais que não estão devidamente preparados, esse amor cego que tira a força do filho e tira ele do lugar que ele deveria estar. Muitas vezes colocam o filho como o principal membro da família. Sim, Tiram a prioridade do casal e deixam o filho. Também é um peso Sim. muito grande. sim, sim. Que aí ele tem que decidir tudo pela família. É como se os dois tirassem a própria força, o casal tira a própria força e fala, agora você resolve. É como você disse, não vamos se separar por causa dos filhos. Olha o peso que tem isso, a gente fala no sistema, na alma da criança. Sim, Porque a criança, na alma, ela sente isso. Ela sente. sente isso. Ela sabe. É. E me fala uma coisa, eu vejo muito também transferência dessas questões que as pessoas trazem da família, com pai e mãe, para as empresas. Sim. Então, muitas pessoas veem o patrão como pai, a patroa como mãe. E como que a gente lida com isso no âmbito empresarial? Então, primeiro, né, tomando consciência de que eu não sou o pai, eu sou um líder, Sim, né?
uma empresa ela tem que ter uma hierarquia, né? Ela tem que ter um líder que está acima de todos os outros. Geralmente é aquele que colocou o dinheiro, geralmente é aquele que foi o fundador, é aquele que criou a visão do negócio e manifestou no mundo. Então, geralmente é ele. Esse é o lugar dele. E desse lugar ele olha para o resto, né? Os demais, cada um deve ter um lugar, cada pessoa dentro da empresa deve ter um lugar, um olhar tem que estar direcionado para aquilo que é essencial dentro desse lugar, cada um deve ter a sua responsabilidade e as suas competências. Quando a gente coloca isso claro, porque muitos empresários, eles são empregados da própria empresa. Esse é o problema. Sim. A empresa ela vai crescendo, mas ele continua ainda o empregado da própria empresa. A dificuldade maior é fazer essa transição, Adriana, para que ele entenda que ele tem que sair do operacional e ir para o lugar de líder. Porque senão, sabe o que acontece? Se ele não faz isso, fica um bando de gente, de criança, em volta de um pai autoritário. Sim. Então, quando ele vai para um lugar estratégico dentro da empresa, ele começa a delegar funções que era dele para algumas pessoas e desenvolver equipe. Não só desenvolver equipe, dá capacidade de tomar decisões para aqueles que estão ao lado dele, como líderes de setores, enfim. Senão fica aquela empresa, todo mundo em volta do dono. Mas aí não seria também uma questão das identidades que nós operamos no mundo? Então, muitos empresários vêm da CLT. Eles Sim. vêm como empregados com uma ideia Sim. de empreender. Sim. E eles continuam nessa identidade de empregados? Excelente pergunta, excelente pergunta. E como que faz essa... Então, essa pergunta é excelente, porque a grande questão é, você é empreendedor, você é um professor do setor público, né? E você quer empreender um negócio. Primeira coisa que tem que entender é que o professor não pode ir para o empreendimento como professor, porque vai fracassar. Só que muitas vezes ele confunde o professor com quem ele é. Então, a gente tem um trabalho, inclusive, na nossa consultoria e tal, de criar a identidade, desenvolver a identidade do empreendedor. Porque o professor ele tem características específicas para ser um bom professor. Mas ele nunca vai ser um bom empreendedor, porque o empreendedor corre risco, o empreendedor tem que ser proativo. Não tem horário. Não tem horário, enfim, tudo isso. Então, essa transição de carreira, que na verdade é uma transição de carreira, ela deve ter três pontos principais. O primeiro é a transição sistêmica, certo? O que é a transição sistêmica? Eu vou para vou sair daqui eu estou 10 anos aqui fazendo isso, e vou para uma nova profissão, tá? Se eu não respeito aquilo que veio antes, o novo tende a fracassar. Porque aquilo que veio antes, o que aconteceu? Construiu um lastro, uma história. Um suporte, né? Um suporte. É muito bonito o pensamento sistêmico, porque aquilo que veio antes continua através do novo. E aquilo que veio antes vai sustentar, vai ser os pilares de sustentação desse novo. Entende? Sim. Então, quando isso não ocorre, ou, por exemplo, eu estou saindo brigado com a empresa... Eu saio e entro com processo. Entro com processo, ou brigo, ou saio... Mesmo que não tenha processo, mas foi uma despedida complicada, onde existe muita emoção de raiva, de injustiça, de desequilíbrio de troca, né? E aí vou criar um negócio para mim, né?
que acontece? Isso não tem força, porque aquilo que ficou para trás deve ser incluído. Sim. O pensamento sistêmico ele é bem claro, ele não permite exclusão de nenhum tipo. Então, a gente orienta as pessoas que estão em transição de carreira, primeira coisa, vamos concluir os negócios que não estão Todo o ciclo inacabado é como se a gente deixasse uma âncora ali, né? Então, a gente está lá, mas está olhando no retrovisor para trás, porque algo está nos puxando para trás. Então, a gente corrige isso sistemicamente através... Aí entra a constelação. A gente corrige e ele está livre para seguir. E o novo também vai participar desse novo negócio. Vai ser os pilares de sustentação desse novo negócio. Aí sim tem chance, né? Tem Não chance. é como muita gente diz que a constelação vai resolver tudo. Inclusive, eu já vi muitos consteladores falarem isso, né? Não, a constelação vai te... Você vai conseguir agora resolver sua vida financeira. Não. Você vai liberar essas âncoras que estão te segurando lá atrás. Isso. Porém, as coisas precisam de aprendizado, de treino, de visão, de foco. Tem todo um processo ali. E você, por exemplo, trabalha com relacionamento de casal, você sabe, né? Acho que 99% tem a ver com os padrões que nós trazemos do nosso sistema familiar. Sim. Né? Tem até uma orientação, né, sistêmica, que o casal não tem problema. O problema é o que veio com ele. Sim, né? Porque não vai sozinho, o homem e a mulher, ou o homem e a mulher. Então, quando o casal, um homem e uma mulher, resolvem se tornar um casal, na verdade é a união de dois sistemas. Sim. É além deles, né? E essa visão sistêmica permite entrar nesses padrões e corrigir, Sim. de certa forma, esses padrões, trazer a consciência por que eu me comporto dessa forma, lealdade ao próprio sistema da qual ele pertence. E muitas vezes nós pensamos que o problema é o outro, né? Sempre é o olha outro. o que o outro está fazendo sempre comigo. É o outro, Sempre é o outro. Sempre é o outro. E muitas vezes nós buscamos viver aquilo. Por mais dolorido que seja, é um lugar de conforto. Então, mas a pessoa me trai, mas o meu pai traía minha mãe. E aí a pessoa vai olhar, a vida vai levando para ela uma forma que ela olhe para aquilo com amor. E essa questão da lealdade, né? A lealdade, ela pode ser uma dádiva ou pode ser uma maldição também. Pois é. Né? Então, você tem que saber lidar com isso, né? Só que é só quando você olha que você para de ficar refém da própria história e consegue fazer diferente. E tudo com muito respeito. Sim. Né? Porque com amor. Sem exclusão, com muito respeito. Sim. A gente poderia falar muitas coisas que acontecem, né? Porque existem 3 pontos principais no pensamento sistêmico que geram a maioria dos problemas. Exclusão é um deles. Sim. Né? E as pessoas querem excluir tudo, né? Quebra de ordem é outro. Certo? Sim. Né? Esses 2 são os principais. E desequilíbrio de troca, né? Então, se você não está no seu lugar, por exemplo, vamos no âmbito familiar, depois eu passo para o empresarial. É a mesma situação. Sim, né? Uma coisa leva a outra, né? Vamos dizer que um pai não se faz presente. Sim. E um filho entra no lugar do pai. Isso é o quê? É uma desordem no sistema familiar. Sim. Ou a mãe não se faz presente, né? Como mulher, como esposa, e a filha entra no lugar da mãe. Isso ocorre muito. Muito. Muito, muito mesmo. Então, a gente, através do conhecimento sistêmico, a gente pode corrigir isso. Falar, olha, você é a filha, você não é a mulher do seu pai. No sentido simbólico, claro, Sim. que a criança não tem consciência. A pessoa não leva isso para o lado sexual, mas o lugar fica ocupado. O lugar fica ocupado. Na empresa, a mesma coisa. Sim. Quando um líder ele não se faz presente, alguém vai assumir aquele lugar. E aí entra toda uma desordem, porque o sistema ele tem uma clareza absoluta. Quem é o líder? É ele. Quem é o dono? É ele.
Não é o Pedro, o João que entrou no lugar E indevidamente. tem alguns lugares que não tem como colocar outra coisa ali e tapar o buraco, né? Assim como o lugar de pai, de mãe, o lugar, por exemplo, de Deus dentro de nós, não Isso. tem como você substituir por um amigo, um cachorrinho, uma outra pessoa. É preciso aquela pessoa específica ali. E resumindo, as constelações familiares, que depois foi levada para dentro das empresas, com algumas alterações, é a ciência das relações. Porque, imagina, a vida é relacionamento, concorda? Sim, Você se relaciona, os problemas estão em torno de relacionamento. Como eu me relaciono com o outro? Como eu me relaciono comigo mesmo? Como eu me relaciono com dinheiro? Como eu relaciono, enfim, tudo é relacionamento. tudo é relacionamento. E a gente cresce através de relacionamento. Sim. Não é isso? E aí muitas vezes a pessoa se fecha por um trauma, não quero mais me relacionar. E aí ela vai ver por que ela se fechou para aquilo. Na verdade, ela se fechou para a vida, ela se fechou para tudo. E é interessante, né? Da onde vem a nossa força? Essa é a pergunta. Da onde vem a nossa força? Da onde vem a força de uma empresa? Né? Vem das bases. Imagino, quando eu pergunto assim, da onde vem a força, eu imagino uma grande árvore. Mas uma árvore muito bonita, com troncos largos, mas com raízes profundas na terra. A força dela vem da terra. Sim, vem das Da raízes. da onde vem a nossa força? Pai e mãe. E daqueles que vieram antes. Sim, Muitas vezes a pessoa ela não tem força porque ela está desconectada com a base dela, que é o pai e a mãe, né? Fala um pouquinho sobre isso, já que você trabalha com família. A importância da mãe, a importância do pai. É bom que a gente, público que é leigo, comece a entender, né? O que significa a mãe, né? Na vida das pessoas, o que significa o pai na vida das pessoas. E depois eu vou falar no nível profissional que representa isso. a mãe é a fonte, né? É o portal para que a vida chegasse até nós. Então, muitas vezes a gente fala, mas minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Ela nos trouxe a vida, para que a vida chegasse até nós, para que hoje a gente experimente a vida, foi graças a ela. Então, o que ela poderia ter feito, já está feito, está perfeito. Se nós estamos aqui hoje, o trabalho dela foi perfeito. Então, muitas vezes a gente queria que fosse diferente. É uma perda de energia total. Mas teria que ter sido diferente. Não foi. Não vai mudar nada. A gente ficar no passado. Não tem como nós estarmos ao mesmo tempo no presente e no passado. Então, quando a pessoa quer que algo seja diferente, ela vai ficar no passado. E ela não sai daquele lugar. Então, se a gente quiser avançar, é preciso olhar para tudo e falar, foi como foi. A partir daqui eu posso fazer diferente. O que foi, eu não tenho como mudar. Sim. E é importante, né? Vamos falar agora do feminino, pegando o teu gancho, né? A mãe, ela representa a vida. Sim. Né? Se eu não tomo a mãe, eu não tomo a vida. Não consigo. Então eu vou para a minha vida, mas eu não me sustento ali. Eu tô na esfera profissional, mas eu estou olhando pelo retrovisor, porque estou com os buracos aqui que eu preciso preencher. E o que acontece? Num determinado momento, eu perco a conexão, porque aconteceu alguma coisa com a criança que ela congelou ali. Sim. Né? E esse congelamento, ele permanece. A pessoa se torna uma adulta e, de repente, ela fala, eu estou perdida. Atuando na vida como criança. Eu estou perdida, eu não sei o que acontece, Pisol. Alguns clientes que chegam, né? Você está perdida de mãe, querida. Pois é. Então, o primeiro movimento é te levar para a tua mãe. Fazer essa criança fazer o movimento do amor interrompido em relação à mãe. Separe o comportamento da sua mãe daquilo que ela representa como essência. Pois é. A essência da vida, e tome essa essência. O comportamento dela deixa com ela. Deixa com ela. Ela precisa crescer através da forma como ela opera no mundo. E não diz respeito a gente, né? E aí a constelação, ela abre essa reconfiguração, a pessoa vive o processo ali
e se reconecta com a mãe novamente. E aí ela pode olhar para a vida e caminhar, né? Sim. Isso vai ser fundamental na esfera profissional, eu vou explicar daqui a pouco. Porque também se conecta com a forma que ela enxerga a empresa, né? Há uma coisa importante, a mãe representa a profissão. Sim. Então, para quem não sabe, a mãe representa a profissão. Quem anda perdido aí, né, Adriana? Então. Não sabe, sai de um lugar, vai para o outro, nunca define. Primeiro você encontra a tua mãe dentro de você, tá? Tenho certeza que a partir daí você vai conseguir um caminho profissional. Como diz o Hellinger, né, o sucesso tem a cara da mãe. O sucesso tem a cara da mãe. Então, se fosse pintar, né, um quadro sobre o sucesso, aparecia a cara da sua mãe, a cara da minha mãe, a cara de cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Então, como que nós permitimos que o sucesso chegue até nós? Como nós nos relacionamos com isso? Isso. Tudo depende da forma como nos relacionamos com a mãe. É importante isso que você falou, porque o Bert ensina, né, que a forma com que a gente se relaciona, o nosso relacionamento primário com a nossa mãe, da mesma forma nós vamos repetir isso com os outros relacionamentos ao longo da nossa vida. Então, você observa uma pessoa como ela se relaciona com os outros, com a vida dela, com a profissão, é exatamente como ela se relaciona com a mãe. Quando ela corrige isso, muita coisa muda. Tem pessoas que fogem de aprofundar o relacionamento com a mãe e depois não conseguem fixar no relacionamento e não sabe por quê. E aí a pessoa fala, eu fui amaldiçoado. E não é. Na verdade, é toda uma conexão que falta ali com a mãe para que isso se desenvolva, para que ela chegue numa profundidade que torne um relacionamento possível. Isso. E quando a gente integra o trabalho comportamental dos terapeutas, do psicólogo, com o trabalho sistêmico, a coisa acontece. Aí é mágico. Aí é mágico, porque que às vezes a pessoa... Quanto tempo você faz terapia? Eu já perguntei para alguns clientes, 10 anos. Eu falei, não é possível. Como 10 anos fazendo terapia? Né? Então, muitas vezes você vai entender o porquê, porque existem questões sistêmicas que precisam ser resolvidas para que o terapeuta possa fazer o trabalho dele e liberar. Pois é, ele não consegue chegar num nível de profundidade, até porque muitas vezes o cliente não permite também. Eu estava falando com um consultor de negócios hoje, numa reunião de negócio, e expliquei o meu problema, né, como era um consultor normal de empresa, não tinha visão sistêmica. Eu falei, se vocês soubessem a importância de vocês fazerem uma parceria com um constelador empresarial, o trabalho de vocês ia potencializar em 1000%. Sim. E o resultado que vocês iam gerar no negócio, nas empresas, seria incrível. Seria muito multiplicado, né? E no teu caso também, como consteladora familiar. Né? Porque vai muito mais profundo, né? Fala um pouquinho do pai, do ponto de vista sistêmico, fala. O pai, ele leva para a vida, né? Então, quando nós estamos sem foco, sem direção, sem poder de ação, nós devemos olhar onde que faltou aí o relacionamento com o pai, né? Então, é muito importante quando você conecta os dois, o pai e a mãe dentro da pessoa, a pessoa fica inteira. E relacionamento é para adultos e a gente só fica adulto quando fica inteiro. Porque senão ficam partes nossas lá na infância. E aí eu acabo atuando com o marido, com a empresa, como uma criança, querendo mais, me dar mais. Não recebi o suficiente. Isso, não recebi o suficiente. E isso vai sendo transferido para todas as relações. A pessoa vira uma pedinte, uma criança mesmo. Mas nunca tá bom para você. E a pessoa não sabe por que nunca tá bom. Porque o principal, o essencial, não tá dentro dela. E nem ela sabe o que não tá bom, o que tá faltando. Ela só sabe que falta. Então, ela quer mais, mas nada preenche. Nada preenche. Então, é uma angústia que acaba ficando, assim, uma busca eterna. Só vai preencher o dia que ela dizer um sim para a mãe, um sim para o pai. Sim. E esse é um processo. Né? Eu sempre falo
quem me procura, né, para um atendimento sistêmico, eu falo, eu não faço constelação, eu faço um processo aonde a constelação está integrada. Sim. Né? Porque nenhuma constelação substitui a ação. E o processo é importante para que a mente do cliente vá se moldando, para que o conhecimento vá entrando, porque senão você faz a liberação da constelação, só que a mente dele está no mesmo lugar. Voltando para o pai, né, para a gente não perder o fio. Sim. O pai, ele representa a força que manda para a vida. Propulsora, né? E é interessante que a gente sente que muitas vezes o homem tem uma forma de amar, né? Que o feminino, muitas vezes, as mães não compreendem, né? Uhum. Então, muitos homens se sentem excluídos do sistema familiar, né? Sim. Entre aspas, né? Por quê? O homem, ele tem a característica do masculino, né? Além do que, se você for olhar para o meu pai, por exemplo, né? De uma geração antiga, né? Uhum. Ele foi criado de uma maneira pelo pai dele, e o pai dele pelo vô, pelo bisavô, então tem todo um padrão sistêmico ali. Sim. Né? A forma dele amar foi aquela que ele aprendeu. Né? Agora, a criança não entende isso daí, muitas vezes. Né? E essa forma de amar do pai mais dura, mais seca, né? Então a pessoa fala, meu pai é muito duro, é muito seco, né? Ele é um homem. Sim. E ele recebeu os ensinamentos, ele recebeu essa forma de amar do sistema dele. Então, quando a pessoa começa a compreender tudo isso, ela começa a mudar toda ela deixa de querer que o pai seja fofo. E você sabe que é muito bonito, porque eu faço um exercício com os meus clientes. Falo, bom, agora você vai fazer a constelação real. Você vai até o teu pai, olha para ele, nos olhos dele, não vai entender nada que você vai fazer, porque ele é um homem, né? Você vai falar, pai, gratidão pela vida que você me deu, pela força masculina que vem de você e de todos aqueles homens que antecederam, né, a você, do vovô, do bisavô, né? Sou muito grata a ti, né? Eu amo profundamente você. Gratidão pela vida. E tudo que eu fizer na vida, todas as conquistas que eu fizer, vai ser em gratidão à vida que você me deu. Então, esse processo conclui, Sim, né, muda tudo. o trabalho. E é muito bonito. Isso também com a mãe, né? Com a mãe a gente faz isso também. E traz muita força para a pessoa, né? Porque ela integra tudo aquilo que veio antes. E ela deixa de ficar presa naqueles padrões antigos, porque a gente se prende, né? Uma das coisas que a gente aprende em constelação é a lealdade. Então, eu quero pertencer também. Eu não só tenho direito. A gente também quer. Por mais que critique, nós queremos estar ali e fazer parte. Isso. E como que eu faço parte? Ficando igual. Isso. Só que aí é um amor cego também, amor cego, né? Eu muitas vezes acabo tirando sonhos meus, questões que eu gostaria de pôr para fora para ficar igual. Isso. E o que seria o correto, né? Olhar para tudo isso e falar, vocês estão dentro de mim. Sim. Tudo que eu fizer, vocês também vão fazer. Sim, porque está lá porque a força. Eu sou vocês. Você é 50% papai, 50% mamãe, mais a tua evolução. Sim. Porque você também precisa avançar. Você fez uma pergunta anterior que eu quero responder com mais clareza. Quando a gente leva, né, as identificações da família para dentro da empresa, né? Isso acontece, né? Muito, né? Muito, né? Essa é uma questão que a gente tem que trabalhar muito dentro das empresas, né? Mas eu acredito que a empresa, por ser uma extensão da família, ela tem mesmo essa dinâmica. Mas com um consultor sistêmico e constelador, a gente consegue corrigir isso. Eu queria falar um pouco mais da lei do... Por exemplo, a lei
de ordem na família é bem clara. Aquele que veio antes tem precedência. Tudo bem. Se cada um tiver o seu lugar, também está tudo certo. E se houver uma relação sadia entre pais e filhos, também está tudo certo. E só pode ter uma relação sadia entre pai e filho. Na verdade, não existe troca, né? Na família, né, Adri? Porque o filho nunca vai poder retribuir para o pai o que um pai e uma mãe dá. É diferente numa empresa. Sim. Quando a gente quer retribuir, aí que adoece. Né? Ou entre um casal, por exemplo. Pais e filhos não tem troca. O Sim. pai doa. Doa a vida, doa a criação, prepara o filho para ir para o mundo. E como o filho vai retribuir isso que ele recebeu? Indo para a vida. Indo para a vida, constituindo família, tendo filhos e dando sequência à vida. Numa empresa, a troca é a troca. É preciso ter troca. A troca é a troca. Mas a lei de ordem numa empresa ela é um pouco diferente, sabe? Existe a questão cronológica. Imagina um diretor que entra hoje numa empresa onde tem mais 3, 4 diretores que chegaram antes, e esse diretor, inclusive, vai para um cargo acima deles, né? Se eles entender, se tiver algum mentor sistêmico ali na empresa, e orientar esse diretor, você é o último, você não é o primeiro. Mesmo que você esteja num cargo de relevância, você é o último. Se você tiver essa humildade de reconhecer que você é o último, e é o último, porque muitas vezes tem diretor que tem 2, 3 anos ali, né? Você vai ser abençoado por aqueles que vieram antes, e aí você vai ter possibilidade de fazer um grande trabalho. Muitas vezes você chega numa empresa, eles contrataram um CEO ali, e ele não consegue atingir os objetivos, porque ele se coloca acima de todos eles. Na empresa, eu estou falando um pouco do empresário, Sim. né? Do nível empresarial. Na empresa também tem uma outra questão. Na questão de ordem, tem 2 variantes. A segunda é o seguinte: quem é mais relevante naquele momento para a empresa vem em primeiro lugar. Porque todo sistema empresarial, ele quer o quê? Sobreviver ao longo do tempo. Nenhum sistema quer morrer, quer acabar. Então, por exemplo, se o departamento de vendas de uma empresa, naquele momento, for mais relevante, a pessoa que está à frente daquele departamento é o mais relevante. Ainda que ele tenha chegado por último. Não tem problema. Sim. E um CEO, um líder, um dono de empresa que tem essa visão sistêmica, ele vai reconhecer isso. Ele não vai sair do lugar dele, porque ele vai ser o tomador de decisão. A decisão final sempre vem dele, mas ele vai respeitar essa força que vem daquele que é mais relevante, né? São detalhes que é interessante explicar. E que fazem toda a diferença. Detalhes para que não seja atropelado, né? Hierarquia, o pertencimento. Mas para que, mesmo ele sendo mais relevante, ele consiga olhar para os outros e consiga saber o lugar dele. Saber o lugar dele ali. Aí vem a lei, a cronológica. Sim. Né? Eu sei qual é o meu lugar. Olhar com respeito para aqueles que estão ali há mais tempo. Mas nesse momento, ele é o mais relevante, está tudo certo. Ele é o mais relevante, ele está num cargo acima, porém os outros vieram antes e, de certa forma, calçaram o caminho que ele anda hoje. Isso. Na questão da força, né? Onde nós falamos que a força de uma pessoa vem da base, né? Sim. Pai, mãe e ancestrais, né? Porque você não nasceu do pé de couve, né? Você tem uma história, né? Você tem um avô, você tem um bisavô, né? Tem uma história bem grande, né? É muito bonito olhar para essa história. Imagina, ao longo do tempo, vai parar em Adão e Eva, né? Mas não vamos tão longe, né? Mas imagina o seguinte, né? Brincando um pouquinho aqui, que é bom, né? Imagina o seguinte, né? Essas pessoas vieram ao longo do tempo, né? Imagina as mulheres, você trabalha com mulher, né? Trazer essa consciência para essas mulheres, elas vieram ao longo do tempo. Tropeçando, caindo.
elas foram submissas muitas vezes, porque são épocas diferentes. Elas não puderam amar o suficiente. Elas não puderam se expressar o suficiente. Pois é. Elas não puderam sonhar, né? Elas não puderam gozar a vida. Essa que é a verdade. Mas elas não desistiram. Pois é. Elas vieram, e eu vejo, quando eu falo isso, eu fico todo arrepiado, porque vem toda uma força aqui nesse momento. Então, esse trabalho com mulher é muito bonito, porque resgata essas mulheres, e através dessas mulheres hoje, que é a última versão do pacote, né? Sim. Porque, na verdade, você é a última versão do pacote, pois né? É. Então, essa última versão do pacote, olhando para trás, através da mãe, todas as mulheres que vieram antes, dizer a elas, né, através de mim, vocês vão se expressar o que vocês não conseguiram. Pois é. Através de mim, vocês vão amar o que vocês não conseguiram amar. Através de mim, vocês vão ter o respeito que vocês não tiveram. Então, esse trabalho seu é muito lindo com as mulheres. Parabéns, viu? É muito bonito, porque quando eu entendo que todas elas vivem em mim, não é só por mim que eu faço, é por todos os sonhos que não foram realizados, é por todas as vezes que elas não se expressaram, ou que elas se expressaram e foram mortas por isso, foram mal julgadas ali. Então, não é só a gente. Tem até aquele texto do Bert Hellinger das ovelhas negras, né? Que ele fala que as ovelhas negras, elas são os sonhos de todos esses antepassados querendo viver através de nós. Sim. E não é fácil, porque quando você começa a ser diferente, todo mundo vai falar, opa, tá ficando diferente demais, tá esquisito isso aí. E vão querer fazer com que você fique igual, mas muitas vezes esse sonho, essas questões, elas vão saindo, e a gente fala, não tem como. E aí você consegue expressar quem você é de verdade. Né? E o que é interessante, né, que as pessoas hoje estão vivendo também um tipo de sofrimento, né, dentro das famílias, né? Estão vivendo a opressão também, estão vivendo, as mulheres também, né? Sim. Estão vivendo. E o que acontece com isso? As mulheres estão indo para um masculino disfuncional para se defender, a gente entende isso. A mulher ela vai para o masculino pela falta de uma presença masculina forte na vida dela. Isso. Então, muitas vezes faltou a segurança que ela não tem, então eu tenho que resolver. Porque o que é importante, né? O que acontece, né? O que é relacionamento? É polarização também. Sim. Entre feminino e masculino. O masculino tem uma natureza, né? O que é o maior bem para o masculino, o maior valor é a liberdade. Sim. Liberdade do quê? De conquista, de se desafiar, de prover. Estou falando de um homem funcional, né? masculino. Para a mulher, o que é importante, Adri? O que é importante para uma mulher? Qual é o maior valor em relação a um homem? A mulher, ela leva a vida a fluir. Então, ela sabe, na fluidez, contornar os obstáculos. Sim. E não com reatividade. O homem, ele vai na reatividade. Sim. Ele vai para resolver. Então, é aquela coisa focada, a ação. A mulher, não. Então, todos os lugares que você vai ver a questão dos símbolos, a mulher é a sabedoria. Sim. É o saber agir na hora certa. Mas, para isso, ela precisa da segurança. Para ficar num estado relaxado, porque o estado relaxado é o feminino. Pois é. É o receptivo, né? Só que para eu estar no estado relaxado e feminino, preciso ter um homem presente. Preciso ter um homem presente também. Eu preciso desse homem aqui do meu lado, mas eu preciso da segurança de que eu posso relaxar, que está tudo bem. Isso. E não um estado reativo de que a qualquer momento eu vou receber um ataque. Olha só. Então, o homem, o maior bem dele é a liberdade de conquistar para poder prover a prole dele, né? A família. Sim. E a maior necessidade da mulher é a qualidade de presença do homem. Sim. Porque com a qualidade de presença, ela tem segurança, né? E ela consegue... Ela relaxa Sim. e vai para o feminino.
Pois não é. despolariza, não vai para o masculino, porque você imagina um masculino com masculino, Dá briga. É briga, né? E está acontecendo muito disso. As mulheres estão tendo que ir para o masculino, porque tem esse vazio de presença, né, do masculino na vida, né, do relacionamento. E a gente tem esse trabalho de resgate, né? Porque hoje em dia os homens estão totalmente crianças. É porque os homens estão sendo criados por mulheres. Então, Os meninos estão sendo criados por mulheres. eles estão indo para um modo infantil. Então, hoje você vê muitos homens de 40 anos trocando figurinha, jogando videogame. Sim. Então, ele não tem aquela... Quais são os símbolos masculinos? O que o Sim. homem precisa? Sim. O que ele faz que leva ele à força? São 3 coisas, né? O homem provê, então ele cria riqueza, ele protege... Sim. E ele procria. Não quer dizer que ele vai virar um coelho e vai sair procriando. Não é isso, porque a gente tem a sabedoria, a gente tem o conhecimento. Sim, sim. Mas o que acontece antigamente? O homem saía com uma mulher e ele sabia que daquela relação poderia sair um filho. Sim. Ele estava pronto para criar uma família e para assumir se precisasse. Sim. Aí veio a revolução sexual. Vamos liberar a mulher. Agora a mulher não engravida. E, na verdade, liberou quem? Tirou a responsabilidade do homem. Sim. Porque para ele ficou muito confortável. Sim. Ele pode sair com quantas mulheres ele quiser, que ele sabe que não vai engravidar. Então, ele perdeu essa força interna de que ele precisa assumir algo, de que ele precisa ser um homem responsável com uma idade mais nova. Sim. Então, e ele não precisa mais proteger ninguém. Hoje, o abandono que um homem faz com uma mulher, ele é tolerado. Antigamente, não. Se você engravidou uma mulher, você vai casar, vai assumir. Claro que eu não concordo também que tenha que viver para sempre com uma pessoa ali do lado. Mas tinha essa responsabilidade. Olha, você tem uma família. Sim. Agora o homem paga R$300 de pensão e não vê o filho e está tudo bem. Sim. E ele continua com a vida irresponsável dele. Sim. O que essa mulher tem que fazer para criar o filho? Tirar força, sabe-se lá de onde. Ficar no estado de defesa, de alerta. Não, e tem que ir para o masculino. Tem que ir para o masculino. E ela vai para esse lugar. Tem que ir para o masculino. E hoje tudo, eu acredito até que seja, de certa forma, programado. Sei. Hoje você vai vendo, tudo leva a essa despolarização. Sim, Então, como que a gente perde isso? Como que a gente faz uma mudança de cultura nas pessoas? Através de música, através de arte. Sim. E hoje você vê, por exemplo, qualquer filme de criança, ele já mostra, por exemplo, o pai da Peppa é um bobo. Ele não é um homem forte. Então, você assiste um filme da Disney hoje, as mulheres são guerreiras, os homens são bobos. Que vão atrás da mulher, assim, totalmente perdidos. Sim. As próprias músicas, né, que você vê. Sim. Sertaneja, eu às vezes ouço música sertaneja, o homem está sempre chorando, meu. Então, o homem está chorando e eu não preciso de você para nada. Tá sempre eu chorando. Vou beber, eu vou trair. Não, e aí ele vai para o infantil. Vai para o infantil. Então, é o seguinte, a mulher está no masculino, o homem está no feminino, para poder se relacionar com essa mulher, né? Pois é. E ele, no feminino, ele vai para o infantil. Ele se torna uma criança e ela se torna a mãe dele. Pois é. E aí ela quer o homem. Tem uma terapeuta que é a mãe do marido. Ela tem um programa chamado A Mãe do Marido. Que é justamente para trabalhar essa questão. Sim. Fala uma coisa que eu estou curioso. Você trabalha com mulheres, né? Qual é a maior questão dessas mulheres? São essa questão de despolarização, essa questão da falta de presença dos homens? Qual é a maior dor dessas mulheres? Hoje em dia está sendo muito isso, porque elas querem o homem em casa, mas ele não está lá. E muitas vezes porque elas também não dão espaço. Então, é um aprendizado para todo mundo. Elas são controladoras demais, Controladoras, né? Cobram. Então, quem que cobra o tempo inteiro? É a mãe que vai chegar para a criança e falar, você escovou os dentes? Você tomou banho? Você comeu? É a mãe que cobra. Não é a esposa. Sim. Então, fica aquela necessidade toda. Então, é um aprendizado para eles irem para esse lugar, porque eles
estão afastados há tanto tempo ou nunca estiveram no masculino, Sim, que eles também não sabem ir para esse lugar. sim. E para elas, para permitirem que isso floresça neles, né? Nós estamos falando questão de identidade e você falando sobre essa questão da mãe, né? A mãe é que cobra, a mãe é que disciplina, a mãe é que põe o filho né? No lugar, né? Essa minha mãe é muito chata, né? Como elas falam, né? E me veio aqui a questão da identidade novamente, né? Sim. O que acontece? A mulher, antes de ter filho, ela é uma mulher, ela está no feminino dela, é aquela paixão, aquela coisa de casal que existe, né? Sim. O homem no masculino dele, tá tudo bem. De repente, ela é mãe, ela vai para uma outra identidade. E muitas ficam nisso. Ficam para sempre. Para sempre. E o homem fica no papel de pai. E muitas vezes vai esfriando a relação. Primeira coisa que morre é a paixão. Sim. O amor pode continuar. Então, morre a paixão, viram colaboradores um do outro, né? Então, ela não é mais a mulher. Ele não olha mais para ela como aquela mulher com a qual eu me apaixonei, eu senti. O coração disparava, né? É que é um aprendizado porque quando você é mãe, aquela mulher que você era não existe mais. Então você tem que aprender a construir uma outra mulher. Isso é Que interessante. é diferente daquela primeira que existia solteira. Entendi. Claro que ela pode se comportar como solteira e isso mantém o casamento. Sim. Se cuidar como solteiro, se olhar como solteiro e falar, não se abandonar e falar, não, eu vou colocar uma roupa bonita, eu vou me perfumar, Sim. eu vou para academia. Ok. Sim. Só que você não é mais aquela pessoa. Então, se você fica... Muitas vezes a mulher fica tentando buscar aquela mulher que ela era. E aquela não existe mais. Não vai existir. Entendi. Porque a maternidade muda totalmente o nível de consciência que a gente está. Entendi. Então, é uma implosão e reconstrução. Mas ela pode voltar ao feminino Sim, dela, sim. a sexualidade dela, Sim. mas só que num outro nível. A sensação que eu tive, por exemplo, com a maternidade, é que aquela pessoa que eu tinha foi implodida. Aquela pessoa que eu era antes. Sim. E aí eu tive que me reconstruir. E nesse reconstruir, eu tive que me reconhecer. E falar, essa agora sou eu. E aprender a gostar dessa nova. Certo. Então, é um processo todo que muitas Sim. vezes, se a gente não passa, fica muito difícil Sim. ficar nesse lugar. Ok. Só para completar, Sim. né? É interessante isso que você falou, porque isso me trouxe mais um conhecimento sobre o feminino. Né? O que você está falando, você é uma mulher, você foi a namorada, Sim. né? Se casou, teve um tempo como um relacionamento de casal, aí teve uma filha, se tornou mãe, e agora você está num outro nível, mas não Totalmente voltou. diferente daquela pessoa anterior. Interessante. Esse trabalho de mulheres que você faz, você traz essa consciência, vocês discutem essas questões Sim, ou não? Sim, Discute. discute. E por Discute. isso que muitas vezes o casal também se perde, porque às vezes eu estou olhando o marido está olhando a mulher buscando aquela. Todo dia a gente muda um pouquinho. Sim. Então você não é o mesmo da semana passada, muito Isso. menos o mesmo do ano passado. Você falou uma coisa interessante, né? O que acontece com o tempo na relação de casal? Né? Você não passa mais a se relacionar com a pessoa, mas com a imagem Sim. que você construiu da pessoa. E aí você vai falar, você mudou. Você não consegue mais a conexão com a pessoa, mas Sim. sim com a imagem que você construiu dela. Pois e a é. gente precisa desconstruir isso para olhar para aquela pessoa agora. Sim. Só que se Agora. eu não tenho o olhar atento de observar todo dia e realmente enxergar quem está ali na minha Sim. frente, eu perco a pessoa. Mais uma pergunta que eu quero te fazer. Como é que fica o homem nessa história do seu trabalho com as mulheres? Porque eu sei que o feminino
profundo consegue trazer o homem Sim. para um lugar que ele não consegue, para esse profundo. Sim. Como é que fica os homens? Você trabalha com as mulheres, elas começam a mudar? Não, eu também trabalho com homens. Ah, sim. Eu atendo homens na hipnose, Tá, atendo homens para constelação. sim, E muitos também vêm com as mulheres para Sim. resolver questões de casais. sim, Para que eles consigam se olhar de novo, se Sim. reconhecer e ver o que cada um está trazendo tá, da família. Então, não é pessoal, não é o homem com a mulher ou aquela mulher com a outra mulher que está Sim. ali. Não. sim, O que eu estou trazendo, que eu estou refletindo ali sim, e criando um conflito que, na verdade, não existe ali. sim, É muito mais profundo, né? certo. E como é que fica o homem nessa questão? É, Na porque verdade, você faz um trabalho, você tem um círculo de mulheres, Sim. é isso? Mas isso elas levam para casa. Isso. Essa mulher melhor. Ah, tá. Elas levam para casa essa porque mulher sabendo ser mulher No feminino, e permitindo que eles sejam mais homens. Mas claro que é um processo. tá. Porque tem realmente, né, a questão da polarização, uma mulher no feminino extremo, ele leva o homem ao masculino Leva. extremo, Leva. né? Então é todo um processo de um Começa a permitir se que cuidar, o outro... começa a se vestir Sim. mais feminina e etc. E todo um contexto vai acontecendo ali. Um puxa o outro, né? Sim, sim, sim. Vamos fazer um. Vamos? Pessoal, e hoje, como que você atua dentro da empresa? Como que começa esse processo sistêmico dentro da empresa? Sim. Excelente pergunta, né? Porque o grande desafio do meu trabalho é fazer o empresário entender que existe uma ferramenta que se chama constelação empresarial e que pode ajudar ele no desenvolvimento, na potencialização da empresa dele, para que a empresa avance e cresça, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é trazer esse conhecimento para o empresário, senão você não consegue. Não só para o empresário, para os líderes dele, né? Trazendo esse conhecimento para o empresário e para os líderes dele, eu vou começar com uma coisa chamada diagnóstico sistêmico, certo? Então, eu vou fazer um diagnóstico, é uma ferramenta incrível, né? Você vai no médico, o que o médico te pede? Exames. Exame. Você vai lá, faz os exames, você volta, ele olha os exames e te dá o tratamento, não é? Então, uma coisa é constelação, outra coisa é diagnóstico. O diagnóstico é um primeiro momento do constelador empresarial com a empresa. A empresa, ela é um sistema, um organismo vivo para nós que fazemos esse trabalho. Ela tem uma consciência coletiva, ela tem uma memória coletiva e ela tem tudo que acontece está registrado nessa memória. O que nós fazemos? Pela nossa técnica, nós acessamos as informações que estão nessa memória. Mas o primeiro movimento chama diagnóstico sistêmico. Eu verifico quais são as questões que estão afetando a empresa. São essas. Eu verifico, confirmo aquilo, percebo que algumas a gente resolve conversando, e eu percebo que também por trás daquelas situações tem dinâmicas ocultas. Aí eu aplico a constelação familiar, tá? Que ela vai acessar essas dinâmicas ocultas que estão gerando aquelas tensões, aqueles conflitos, aqueles sintomas que afetam, por exemplo, as vendas, o relacionamento da empresa com o cliente, o fluxo financeiro, enfim, várias situações que estão afetando a empresa e que, com toda a capacidade de gestão, eles não estão conseguindo resolver. E justamente está nessas causas sistêmicas. Então, primeira coisa, diagnóstico. Não, primeira coisa, trazer o conhecimento e a permissão para mim trabalhar. Segundo, a hora que eu faço o diagnóstico, eles veem a coisa ao vivo e a cores, vê que tem relação, eles começam a linkar os fatos. Eles começam a com se aquilo. enxergar Eles ali, falam, né? nossa, cara, que é isso? Certo? E aí eu falo, bom, agora nós vamos fazer as constelações, porque tem questões aqui que estão ocultas que eu preciso saber.
E, normalmente, não. Sempre é violações das leis sistêmicas. Ordem, pertencimento e troca. Eu falei de ordem, pouco atrás. Pertencimento. Sempre que há uma exclusão, existe compensação. Sempre que há uma exclusão, há uma tensão. Começa assim, uma tensão interna, que vira conflito, que vira sintoma. E o que geralmente é excluído nas empresas? Várias coisas. Começa por aqueles que vieram antes. A principal exclusão é quando ele esquece daqueles que foram os fundadores, que foram os primeiros. Então, a primeira coisa que eu faço, da onde veio o dinheiro? Muitas vezes veio de uma empresa anterior que o fundador trabalhou, fez um capital e fundou essa empresa. Quem é o dono da empresa? Quem é o dono da empresa? Essa empresa anterior, que pôs o dinheiro junto com o fundador que trouxe a visão. Então, quem trouxe a visão, quem pôs o dinheiro e quem é o fundador. Muitas vezes a empresa tem 10, 15 anos. E o que acontece com essa empresa que tem 10, 15 anos? Ela tem uma história. E muitas vezes essa história é esquecida por aqueles que hoje fazem a gestão. Mas muitas vezes não, é reconhecida. Então, quando eu percebo que essa história está esquecida, por exemplo, tem um fundador que faleceu, não faz mais parte, porque o lugar dele é para sempre. Sim. Todos que pertenceram e pertencem têm um lugar para sempre. Então, quando a gente reconhece isso, quando a empresa começa a ter muito problema, enfraquece e parece que não avança, geralmente é uma desconexão com aqueles que vieram antes. Nem sempre. Pode ser uma exclusão também, né? Nem sempre é um esquecimento. As grandes empresas, você entra na recepção de uma grande empresa, você vai ver lá toda a história dela. Então, a primeira coisa que eu resgato é a história. Você vê o quadro com o fundador. E você vai contar essa história para os colaboradores que hoje estão aqui, para que eles façam uma reverência. Os japoneses são empresas sistêmicas, a maioria é, e respeita os seus antepassados, aqueles que vieram antes. Pega uma empresa que nem a Honda, é totalmente sistêmica. Tá? Bom, feito isso, a gente corrige aqueles desequilíbrios sistêmicos. Por exemplo, a empresa vendeu um produto ou um serviço, prometeu que iria entregar aquilo e não entregou. Desequilíbrio de troca. Tá? O que acontece quando a empresa está nesse surto? O cliente percebe. O cliente chega, não fica, ele se afasta. Porque a conexão de uma empresa é da alma da empresa com a alma do cliente. No fundo, é isso. Não é só um negócio material, existe uma conexão. E o cliente muitas vezes não sabe nem verbalizar por quê. Ele não sabe por que está... Mas ele se afasta. A empresa me dá insegurança. É. E os clientes que existem começam a perceber a mudança de comportamento, começam a ficar insatisfeitos e começam a olhar para algum outro lugar, para algum outro concorrente. Então, tudo isso, o constelador sistêmico, ele traz a verdade e põe no meio da mesa. Fala, ó, o que está acontecendo é isso. Agora, vocês têm que começar, vocês têm um caminho de solução. O que vocês devem fazer? Colocar ordem, incluir aqueles que... Mesmo um lugar de alguém que não consegue ficar ninguém naquele lugar, é justamente um lugar que tem uma energia tensa. Porque quem estava naquele lugar foi demitido, foi excluído, foi maltratado de alguma forma. Aí né? fala, nossa, tem um lugar aqui de gerente de vendas que ninguém fica. O que faz o constelador sistêmico? Ele vai olhar para isso, vai limpar esse lugar sistemicamente, vai incluir aquele
Vai colocar... É todo um trabalho que não dá para explicar aqui. Sim. Aqui, né? Então, é um trabalho muito bonito. Tem um outro trabalho também de aplicação do diagnóstico sistêmico. Eu falo, diagnóstico sistêmico é a pérola, é a antecipação de futuro. O Tony Robbins fala, antecipação de futuro é um dos maiores poderes que nós temos. Tá? O diagnóstico sistêmico, que foi desenvolvido pelo meu professor, Hilário Trigo, né, que vem das constelações e que a gente apliquei nas empresas, que eu atendia lá na escola, os empresários. Você pode aplicar, por exemplo, na entrada de um sócio, se aquele sócio vai ser benéfico ou não. Pois vou citar 2 cases para vocês entenderem. Na verificação se um produto tem força ou não. Às vezes o produto não tem força, mas ele pode ser ajustado, melhorado. Então, não é qualquer constelador que ele vai enxergar que... Se é um constelador que não tem experiência... Ele já vai excluir o produto. Ele vai excluir o produto, né? E não é o caso. Verifiquem, vê se esse produto pode ser melhorado e depois a gente faz um outro diagnóstico. Na contratação de um colaborador estratégico, né, você pode fazer um diagnóstico sistêmico para ver se esse colaborador vai entrar naquele lugar e vai estar bem naquele lugar e tem força para ficar naquele lugar. Porque você evita contratar e daqui a pouco demitir. Sim. Né? Então, tem N situações que a gente pode evitar prejuízos imensos para uma empresa. Eu atendi uma empresa de tecnologia lá de Santa Catarina, tinha 500 funcionários, faturava 70, 80 milhões na época. A gente ficou 2 dias fazendo uma intervenção sistêmica dentro da empresa. Então, olhei para várias coisas. No final, eu vou fechar o campo e vamos encerrar o trabalho, estava muito cansado. Aí o dono da empresa levantou a mão e falou, eu tenho uma situação aqui que eu gostaria que você, antes de fechar o campo, que a gente fala fechar a dinâmica, né? Gostaria que você olhasse, né? Falei, tá, tudo bem. E nós vamos fazer um investimento de 3 milhões. Você não contrata amanhã, que vai exigir um investimento de 3 milhões imediato nosso. Só que esse projeto vai nos trazer 12 milhões de receita. Só que o contrato é um contrato que, se a gente falhar, né, ou se a gente vai trazer muita dificuldade para a gente. É uma questão assim, que a gente está muito preocupado, está em dúvida, né, porque eu vou ter que descolocar pessoas para olhar para esse projeto. Falei, vamos olhar. Colocamos o orçamento, colocamos, enfim, as peças principais. E foi interessante, né, que a hora que eu abri, falei, entra em movimento, a empresa segurou o orçamento de 3 milhões. Não largava. Se é um constelador inexperiente, vai falar, não vai dar certo, para. Aí, ali tinha um constelador experiente. Falou, o que será que pode estar acontecendo para a empresa não liberar esse orçamento, já que é um negócio que vai gerar 12 milhões, mas acho que na época, não me lembro bem. Porque um dos diretores dessa empresa era aluno da nossa escola. Então, ele que me levou para lá. E lá foi uma constelação dentro da empresa, né? Aí, eles chegaram à conclusão que eles iriam deixar de olhar para os clientes que vieram antes, ia desguarnecer, ia deixar de olhar para aquilo, e a empresa não admitia. Que deixasse... Porque pessoas chaves estariam não voltadas deixar, para olha esse só projeto. o que é uma empresa, hein? Né? Aí eles ficaram de olhar e ver qual seria o ajuste. Parece que tinha um setor lá que tinha um produto que estava já para final de ciclo, né? Foi lindo esse processo lá, muito. Foi 3 dias de processo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, rapidinho, para encerrar, o que o diagnóstico sistêmico possibilita. Ter uma empresa que eu dava consultoria e queria trazer um sócio. E eu conheci esse cara. E eu vi que ele era um alfão.
E a dona dessa empresa era uma pessoa que nem você, assim, calma, tranquila, dinâmica. A empresa de 10 anos, 12 anos, me lembro. 18 anos. Muito bem, né? Se ela estiver ouvindo agora, sabe que eu estou falando dela. É engraçado que eu coloquei o cara e a empresa. Cara, o cara voou para cima da empresa. A menina que estava representando a empresa quase quebrou a cabeça na quina lá da... Eu simplesmente falei, aqui não tem solução, não vai dar certo. Há pouco tempo atrás, na escola, no final de uma aula, chegou um empresário de Recife, consultor. É claro que aí a pessoa define, eu não vou decidir se vai, eu só falo, não vai dar certo, tá? Ele falou, eu estou querendo investir em 2 prédios que estão parados e que vai ser um bom negócio para nós, só que estão parados, os inquilinos que investiram, os proprietários lá, os investidores estavam revoltados. A empresa que incorporou a anterior, a empresa que começou a obra, estava quebrada, cheia de dívida. Tinha até surgido, se eu não me engano, um assassinato de um passivo muito pesado. Ali era algo muito pesado. E eu senti isso, né? Eu vou olhar para você, né? Como é que está a tua empresa? Não, minha empresa está equilibrada, mas não está, né? Mas está equilibrada, né? Então nós vamos olhar. Fim de tarde, tinha terminado a aula, peguei umas pessoas da minha confiança lá na sala mesmo, né? E botei a empresa dele e o projeto dentro dessa perspectiva dele investir. Cara, os 2 prédios derrubaram a empresa dele. Eu falei, se você entrar nisso, por exemplo, primeiro, eu não vou corrigir o que veio antes. Eu não tenho como entrar sistemicamente nisso. É muito sério. Segundo, eu coloquei também os que investiram. Então, revolta total. Eu falei, eu não te recomendo entrar nesse negócio porque vai derrubar a tua empresa. Provavelmente pode derrubar a tua empresa. Certo? Aí o que ele decidiu, eu não sei. Certo? Aí eu falei, você tem um outro empreendimento? Tem um empreendimento novo. Vamos olhar? Não deu outra, né? O empreendimento pulava dessa altura, uma energia incrível. Eu falei, aqui vai dar certo. Aqui tem força. Isso, pessoal, é o diagnóstico sistêmico. Então, você que é empresário, você tem que entender que a tua empresa tem 3 níveis. Nível estratégico, nível operacional e o nível sistêmico. Vocês precisam se transformar numa empresa sistêmica. A partir do momento que vocês se transformarem numa empresa sistêmica, muita coisa vai se resolver e muitas situações que hoje não consegue resolver, ou vai no remendo, vai se resolver. É isso. E sobre essa situação que você falou, por exemplo, que você viu essa situação muito pesada anterior e você falou, aqui eu não vou entrar. Porque o constelador, ele sabe aonde ele tem permissão para entrar ou não. E como que você sabe onde você tem permissão para entrar Aí e onde não? Que para você recuar e fazer esse trabalho mais profundo, não, aqui eu vou fazer as intervenções necessárias e aqui eu me recolho. Tá. O constelador experiente, ele sente. O constelador em processo ainda, ele coloca e testa se ele pode constelar ou não. Sim. Aí o campo mostra para ele. O constelador experiente, certo? Sente no corpo, né? Sente no corpo. Não é? Porque a energia, ele vai falar, não. O inexperiente não digo, mas aquele que ainda não refinou suficientemente, porque 10 anos fazendo isso, né? Qualquer outra profissão é assim, né? É horas de voo, né? Você sente até mas tem vezes. momentos que eu faço teste. Sim. Tem momentos meio complicados que eu faço teste, sim, se eu tenho autoridade para entrar no campo e constelar. E já aconteceu de muitas vezes não
Não ser permitido. Não né? ser permitido, e eu respeito. A gente tem que respeitar. Essa relação com o campo é como qualquer relação de casal, é como qualquer relação de amor, é como qualquer relação entre partes. Sim. É construída. Toda relação é uma construção. Não existe... É uma construção. O diagnóstico sistêmico que o nosso professor Hilário Trigo desenvolveu, ele pode ser usado para tudo, né? Tudo. Já usei tudo. em relacionamento de casal que... Pode. A cliente olhava para um lado, o marido para o outro. Não é só a Uma empresa. desconexão total, né? E ela foi construindo uma visão de uma mulher incrível que ela tem se tornado cada dia mais. Então, hoje a voz dela mudou, a postura dela mudou. E o marido começou a vir. Sim. Então, ela falou, nossa, lembra que você me falou isso? E hoje o marido começou a olhar mais para ela, diferente. Isso. E é interessante, né? Por exemplo, será que esse casal tem futuro? Você faz um diagnóstico sistêmico, põe os dois no campo. Sim. Por exemplo, um está olhando para fora. Olha, ele já está olhando para fora. Ou ela já está olhando para fora. E ali você pode interferir no sentido de que existe respeito ainda, existe amor entre vocês. Pois é. Né? Então, se vocês desejam... Tudo é construído e reconstruído. E tem questões bem complexas também, né? Sim. Que a gente nem entrou, mas entre uma próxima eu prometo entrar junto com você. Sim. Certo? E são questões complexas Sim. de relacionamento. Eu acho que, por enquanto, a gente fica por aqui. Sim. Me fala, Adri, como alguém que tem interesse de receber a tua ajuda, né? Hoje o meu Instagram é Adriana Carareto. Adriana_Carareto, igual tá aqui. Sim. E lá tem o link para o WhatsApp. Tá. Então, qualquer pessoa pode me acessar por aí. Tá bom. E se algum empresário, algum profissional, a gente trabalha muito com a vida com profissão, né? Com transição de carreira, enfim, né? Muitos profissionais não conseguem avançar também, né? Sim. Estão perdidos, não sabem qual é o próximo passo, com projetos, né? Criação de visão. Me procurem, meu Instagram é Luiz Pisol, consultor sistêmico. Me procurem, lá tem a bio, vocês linkem no meu grupo do WhatsApp, tá? E faça contato comigo, tá bom? E não se esqueçam, tá? Constelação é algo que é uma realidade hoje. Sim. Né? Grandes empresas, né, Adri, já utilizam isso. Com sucesso. Muitos casais resgataram o amor à segunda vista, né? Sim. Né? É aquele amor só que um amor à segunda vista é um amor maduro, onde a gente concorda com o outro 100%. Sim. É isso? Resgata famílias, resgata harmonias. Sim. Então tá aqui. Essa foi a nossa contribuição hoje e a gente deve continuar depois, Sim, né? gratidão. Com outros assuntos. Gratidão. E a gente, num próximo momento, a gente volta a se encontrar.